Bem, meninos, bom dia novamente. Agora vocês vão abrir o livro lá na página 50. Depois da primeira aula de frente B4, eu vou dar uma aula de frente A4, tá bom? Lá na página 50, a gente terminou de responder os assuntos de soma e produto entre duas equações de segundo grau. E agora a gente vai estudar a forma fatorada de um trinômio do segundo grau. Bem, lá no início a gente viu que existe, a forma geral de equação do segundo grau, que é ax² mais bx mais c. Essa é a forma geral. E que essa forma geral também pode ser escrita também como a forma da soma do produto das raízes, que é x² menos sx mais p igual a zero. E agora eu vou apresentar para vocês a forma fatorada. Uma equação na forma geral, ela pode ser escrita na forma fatorada. Como assim, professor? Através de suas raízes. Então, olha aqui, ó, eu tenho A que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Quem é esse x1 e esse x2? São as raízes da nossa equação. Eu até coloquei um exemplo aqui para vocês, ó. Eu tenho menos 3x² mais 18x menos 15 igual a zero. Bem, gente, para quem assistiu a revisão da aula, da prova que eu passei para vocês no vídeo, lá eu respondi essa questão. Lá eu descobri que x1 valia 1 e x2 valia... que x1 valia 1, que x2 valia 5, sim. E que visualmente a gente consegue ver o valor de A aqui, o valor de A vale menos 3. E qual é a forma fatorada? A, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Então, bora lá, no lugar de A eu vou colocar menos 3. Tirou de onde, professor? Aqui da equação, ó. Qual é a primeira raiz? É 1, então eu coloco 1 aqui. Qual é a segunda raiz? É 5, então eu coloco 5. Então é isso, a forma fatorada. Simplesmente é essa, tá bom? Quando eu coloco em função das minhas raízes. Beleza. Bora aqui para os exercícios, Exercício 29 do exercício de aprendizagem. Fala assim: para cada item, monte uma equação do segundo grau de coeficientes inteiros cujas raízes sejam. Meninos, é o seguinte, aqui, tá? Não esqueça, anota sua observação. Toda vez, tá, que for fornecido as raízes da equação, eu vou considerar o A igual a 1 no início da questão. Como assim, professor? Bora lá. Aqui o x1 vale menos 4, o x2 vale 2, Então, o que acontece? Eu vou considerar que esse meu A, nessa situação aqui, seja igual a 1. Toda vez que eu tiver as raízes da equação que foi dado, as raízes da equação, eu vou considerar o meu A igual a 1. Não quer dizer que ele seja até o final da equação, mas pelo menos no início ele tem que ser igual a 1. Eu sei que a forma fatorada é A que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2, não é isso aí? A forma fatorada? Então, no lugar da primeira solução, que é x1, vou colocar menos 4. No lugar de x2, vou colocar 2. Menos com menos é mais. Como o meu A vale 1, tá? 1 que multiplica qualquer um é ele mesmo, não precisa aparecer. Eu só vou fazer a propriedade distributiva. X vezes x é x², x vezes 2 é 2x. 4 vezes x é 4x e 4 vezes 2 é 8. Só que mais com menos é menos, ao jogo de sinal, tá? Não esqueçam disso. E x vezes menos 2 é menos 2. Não vai esquecer o jogo de sinal. Agora, gente, o que eu vou fazer? Menos 2x mais 4x dá 2x positivo. Então, aí está a equação que foi derivada, tá, da solução. Antes a gente partia da equação para chegar na solução. Agora a gente vai partir da solução para chegar na nossa equação. Tá, beleza? Questão B agora, olha. Questão B, quais são as raízes? 3 e menos 2/3, tá? Então, a gente tem a forma fatorada, tá aqui. A gente tem o x1, que é a primeira solução. O x2, que é a segunda solução. No lugar de x1 eu vou colocar menos 3. No lugar de x2 eu vou colocar 2/3 negativo. Menos com menos eu sei que é mais, olha. Faço propriedade distributiva. X vezes x é x². X vezes 2/3 de x, Menos 3 vezes x é menos 3x. Mais com menos é menos. 3 vezes 2 é 6.
que eu vou fazer com esses caras aqui? Eles são monômios semelhantes, eu posso juntar eles. Então, vou fazer um MMC. O MMC de 3 e de 1 aqui, ó, é o próprio 3. Aí, o que eu vou fazer? 3 dividido por 3 é 1 vezes 2 é 2, 3 dividido por 1 é 3, 3 vezes 3 é 9. Aí vamos lá, sinais diferentes, eu repito o sinal do maior e subtrai. 2 menos 9 é 7. Beleza, gente, eu tenho uma equação aqui, ó. Lembra lá que eu falei para vocês que o A poderia mudar esse resultado de 1? Como que isso vai acontecer toda vez que tiver uma fração? Então, toda vez que eu tiver uma fração, para tirar esses meus denominadores aqui, eu posso multiplicar por um termo. Professor, como que eu posso fazer isso? Bem, eu posso pegar essa equação e multiplicar toda ela por 3. Professor, mas você não vai mudar a questão? Não. Quando eu multiplico toda essa equação por 3, eu estou achando uma equação equivalente. Então, 3 vezes x quadrado é 3x quadrado. Aí vai ficar 3 que multiplica 7x e 3 que multiplica 6. Aí, o que vai acontecer quando você multiplica por 3? Você vai cortar esses dois e esses dois, a equação vai deixar de ter fração. Vai ficar uma equação sem fração, tá? Então, sobrou o 7x aqui e o 6 aqui. E essa equação aqui, ó, gerou essas raízes, tá bom? Vamos ver quais são as duas outras soluções a ser é menos 7 e menos 2. Então vamos lá. No lugar de x1 vou colocar menos 7, x2 eu vou colocar menos 2. Essa aqui é a forma fatorada, né? Quando que eu vou usar a forma fatorada, professor? Bem, quando ele te der as raízes. Toda vez que ele te der as raízes, você vai usar a forma fatorada, tá bom? Então menos com menos é mais, menos com menos é mais. Esse a aqui eu vou considerar igual a 1, tá? Aí o que vai acontecer? Faço propriedade distributiva. X vezes x é x quadrado, x vezes 2 é 2x, 7 vezes x é 7x, 2 vezes 7 é 14. Só soma esse 7 com esse 2 aqui, ó. Ah, não coloquei, coloquei sim. Tá aqui do lado. Que vai dar x quadrado mais 9x mais 14. Ou seja, essa equação, se eu aplicar a Bhaskara nela, vai chegar nessas soluções. Agora a gente está fazendo um caminho contrário, né, de tudo aí. Bem, gente, eu tenho uma questãozinha mais complicada, que é a questão D. Olha as duas soluções. 2 menos raiz de 3 e 2 mais raiz de 3. Mas não importa, dá de fazer. No lugar de x1 eu coloco 2 menos raiz de 3. No lugar de x2 eu coloco 2 menos raiz de 3. O que eu vou fazer? Fazer jogo de sinal com esse cara aqui, ó. Menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. Aqui também, menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. O que eu vou fazer aqui agora? Vou considerar o meu a igual a 1, lembra lá? A igual a 1. E aí eu vou fazer x vezes x dá x quadrado, x vezes 2x dá 2x, x vezes raiz de 3 vai ficar a raiz de 3x. Considerando e respeitando o jogo de sinais, tá? Depois eu venho, menos 2 vezes x é menos 2x, menos 2 vezes menos 2 é mais 4, menos 2 vezes menos raiz de 3 é mais 2 raiz de 3. Aí vem para o último agora, raiz de 3 vezes x é raiz de 3x, raiz de 3 vezes menos 2 é menos 2 raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, a raiz de 9 é 3, e mais com menos é menos. Vamos cortar os termos semelhantes, que é esse aqui, ó, raiz de 3x, raiz de 3x tem um positivo e outro negativo, vou mandar embora. E o 2 raiz de 3 tem um positivo e outro negativo, vou mandar embora. O que vai sobrar esse x quadrado, esse menos 2 e esse menos 2, que somando os dois dá menos 4. E o mais 4 menos 3 vai dar menos 1. Então, essa equação aqui vai gerar aquelas duas soluções lá de cima. Beleza? Questão E. Questão E, o x1 vale 4/5 e o x2 vale menos 6. Então, bora lá. No lugar de x1 eu vou colocar 4 sobre 5, no lugar de x2 eu vou colocar menos 6. Faço o jogo de sinal, vai dar positivo. Vou considerar o meu a igual a 1 por enquanto. Tá? O que eu vou fazer? Uma propriedade distributiva. X vezes x é x quadrado, x vezes 6 dá 6x. Menos 4/5 de x vai ficar menos 4/5 de x. E 4 vezes 6 é 24 sobre 5, né? 4 sobre 5 que multiplica 6 dá 24 sobre 5. Vou pegar esses dois aqui, eu vou juntar tirando o meu MMC. O MMC de 5 de 1 é 1, né? Desculpa, é 5. Aí eu faço 5 dividido por 1
que é 5 vezes 6 é 30, 5 dividido por 5 é 1, vezes 4 é 4. Repito o restante, faço 30 menos 4, que é 26. Para tirar esses denominadores, eu multiplico tudo por 5. Então vai ficar 5 raiz de 5x², vai ficar 26x 5 sobre 5, 24 vezes 5 sobre 5. Vai cortar 5 por 5 e vai sobrar apenas, né, o que eu estou realmente procurando, que é a equação de segundo grau, que é 5x² mais 26 menos 24. Então é isso, meninos.